Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um dos maiores empresários do Brasil para compartilhar algumas dicas, algumas ideias, algumas ações incríveis que ele faz. Hoje é uma alegria muito grande estar aqui com você, Gustavo Zanon. Obrigado. Seja bem-vindo aqui nesse momento, nesse podcast, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Gustavo, um pouquinho da tua história, se você puder. Deixa comigo, vamos bater um papo, vamos fazer algo bem descontraído e principal, gerar aí bastante conteúdo para essa galera aí. Isso mesmo. Poder fazer o negócio acontecer. Obrigada, Gustavo. Valeu. Eu falo, Gustavo, que eu acompanho vocês há muito tempo e admiro muito a força, a coragem, a disciplina, em especial a tua disciplina, né, nos treinos, em tudo que a gente acompanha aí nos negócios. E para mim é um grande prazer estar aqui hoje, Isso, viu? Muito bom ter você aqui comigo. E a ideia é a gente trocar uma ideia sobre negócio, sobre empreendedorismo, porque o que eu sinto é assim, todo mundo quer dar o primeiro passo, todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar. E assim, eu venho de uma família que está no DNA o empreendedorismo, né? Meu pai sempre foi empreendedor desde o começo. E eu queria saber um pouco da tua história. Da onde que veio isso daí? Como que tudo isso surgiu na sua vida? É muito bacana, porque a maioria das pessoas no Brasil, né, Gustavo, vem de uma criação onde os pais pensam que o único caminho para o sucesso não é o empreender, né? É o único caminho para o sucesso é estudar, ter um papel na mão, ter a sua faculdade para conseguir trabalhar para alguma pessoa. Então eu vim dessa família muito, muito humilde. Eu lembro que meu pai, quando eu tirava nota 9, ele falava assim, ele não parabenizava, ele falava assim, por que não tirou 10? E quando eu tirava 10, eu falava, hoje eu ganho um parabéns. Eu chegava em casa com a prova, ele falava assim... tem que melhorar a letra. Então, era constantemente assim. E eu falo que isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a ser excelente em tudo que eu colocava as mãos. Eu aprendi que na vida, para se ter um resultado profissional, um resultado pessoal ou ter um desenvolvimento de alta performance, precisava ter o foco 100% e dar o seu melhor 100% em cada coisinha que fosse fazer, né? E fiz a faculdade de administração empresarial e o projeto era trabalhar para alguém, e assim foi. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 8 anos de idade, antes de fazer, né, com uma menina, eu já vendia geladinho de porta em porta no bairro que eu morava um bairro muito humilde lá em Dourados, e eu lembro que eu tinha grandes sonhos, grandes projetos, grandes ideias, a minha mente ficava o tempo todo assim, eu nunca fui aquela criança de ficar muito brincando, eu sempre estava estudando, buscando alguma coisa, porque eu queria sair daquela realidade que eu havia ganhado da vida, né? Então, seu pai e sua mãe faziam o quê? Minha mãe, dona de casa, meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar, então por isso que essa ânsia minha com o empreendedorismo feminino, de levar as mulheres realmente sair por trás do fogão e partir para essa transformação, porque eu via minha mãe linda, inteligente, mas ela não teve nenhuma possibilidade de estudar, ele não deixou ela estudar, eles casaram muito cedo. Meu pai trabalhava de motorista na prefeitura, então a escassez fazia parte da nossa casa. E eu olhava ao meu redor, eu olhava ao meu ambiente, eu falava assim, não, nós podemos mudar a nossa realidade, mas como? Mas como? Mas como? E aí, a única ideia que eu tinha era a ideia da maioria das pessoas no Brasil. E estudar e trabalhar para alguém. Só que aí quando você entra nesse ramo, o que acontece? Você percebe que às vezes você trabalha só e você sobrevive, né? Não sei se você passou por esse processo, às vezes, de só ter aquele ganho para poder pagar um mensal. E empreender para mim foi algo uma quebra de paradigmas. Não sei se você passou por isso, mas essa quebra de paradigmas de você olhar e pegar algo na tua mão e acreditar em você, porque às vezes a gente acredita quando o pessoal que tá aqui assistindo a gente olha pro Gustavo, olha pro Reinaldo, olha para mim, às vezes fala assim, nossa, essa pessoa nasceu pronta, e não nasceu pronto, desenvolvemos, não foi? Você também se desenvolveu no caminho, muito, né? A minha história é um pouco diferente, né? Como a empresa, meu pai que fundou a empresa, meu pai conseguiu fazer, eu acredito assim, a tua história é mais parecida com a do meu pai do que com a minha. Ah, que legal. E vocês saíram praticamente do zero. E construiu. Eu já peguei o negócio meio que andando. Então, meu pai era feirante, vendia verdura na feira. Uau. Então, realmente prosperou ali, né, numa realidade que ele tinha. E eu já peguei um negócio um pouco melhor. Eu tive uma vida muito boa. Só que a minha virada de jogo foi eu perceber que a qualidade de vida que meu pai estava dando, a gente estava perdendo. Porque cada ano que passava,
a empresa não estava indo tão bem. Então, a gente viajava de um tanto, começou a viajar menos. Você começou a ficar antenado naquilo começou tudo. A vender algumas coisas que meu pai tinha, começou a vender apartamento para pagar coisa, começou a vender isso, aquilo. Quando meu irmão fez 8 anos, ganhou um Audi 1.8 turbo. Quando eu fiz 8 anos, eu nem ganhei carro. Eu usei durante um tempo o carro da minha mãe. Aí fui ganhar um carro, ganhei um carro 1.0, um carrinho básico. E aquilo ali começou a me incomodar. Que eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. Eu quero mudar essa história, o caminho, o rumo da história. Porque eu sei que esse caminho aqui não tá me levando para um lugar onde eu quero chegar. E você já conseguiu entender o processo do futuro que viria, né? Exatamente. E aí foi quando eu e o Reinaldo, né? Eu fiz um curso e no curso eu tomei uma decisão. Eu falei, não, agora nós vamos fazer esse negócio crescer. Porque, pelo que eu tô vendo, o negócio que a gente tem hoje na nossa família não consegue manter nossa família. E tá crescendo a família. Então a tendência é cada vez piorar. Então ou eu pego esse negócio e faço o negócio crescer, ou a gente vai ter que vender e eu vou ter que fazer outra coisa. Total. E aí foi onde mudou. Então tem essa... histórias diferentes de virada de chave, mas eu acredito que tudo partiu de uma decisão e determinação, né? Você poderia ter continuado acomodado, Sim. esperando as coisas acontecerem, né? O que eu vi foi assim, a sua história não tinha nada e não queria mais estar naquela situação. A minha história, eu tive coisas boas e eu tava perdendo e eu não queria perder. Total. No fim, deu no mesmo lugar, que é tipo, eu quero sair desse ponto. E a virada de chave, né? Então, eu lembro que eu me formei, aí eu fui estudar, aprofundar mais no ramo onde o estado que eu morava era Mato Grosso, então lá é muita parte agrícola. Sim. Então, qual que era o sonho? Administrar uma fazenda. Então, eu me formei e me tornei administradora de fazenda. E eu administrava fazenda com 22 anos, eu liderava aquela quantidade enorme de homens e contratava, demitia, o sistema era totalmente bruto, era totalmente diferente. E pensar em ter um negócio próprio era algo muito distante. Então, eu lembro como hoje que eu conheci um produto e falei, não, vou começar para consumir. A minha ideia nunca foi começar para empreender, porque essa mentalidade não estava em mim. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, eu quero mudar a minha história, quero mudar a minha vida, vai ter que chegar ao ponto de você entender se aquilo que você vive, aquilo que você repete, aquilo que você tem hoje de herança genética, de ambiente, de tudo isso que você atua, se é algo que você escolheu ou algo que escolheram por você. Porque a maioria das pessoas vivem a vida que alguém escolheu Sim. por ela, né? Desde uma universidade, eu fiz a administração porque era o curso mais barato, era o que eu conseguia pagar. Enfim, mas quando eu fui trabalhar nessa fazenda, eu amava, eu era muito feliz no que eu fazia, mas chegou o dia que eu olhei para o resultado e eu já tinha 22 anos, eu trabalhava muitas horas e eu falava, só sobra para pagar a conta, só sobra para isso. E aí conheci esse produto e falei, vou começar para consumo, não quero vender, não gosto de vender, a gente tem essa preconceito, eu acredito que é normal. Preconceito, né? Com a venda. Sim. E foi quando eu fui num evento também, eu olhei um monte de gente, pessoas de sucesso ao redor, e eu falei, poxa, se essas pessoas podem ter sucesso, por que eu não posso? E aí foi aonde eu comecei. E aí foi muito difícil a minha decisão de cair no mundo do empreendedorismo, porque ao meu redor eu era uma pessoa bem-sucedida. Aos olhos dos outros, eu era uma pessoa que já tinha um trabalho, que estava bem-sucedida, mas ninguém sabe o que se passa, né? Dentro de 4 paredes. Nos bastidores. E aí eu lembro que eu tomei a decisão de sair do trabalho para empreender do zero. Eu não sabia vender, eu não sabia falar, eu era totalmente tímida, fechada. Pensa, eu mexia com um homem, né? A reação do seu pai e da sua mãe? Nossa, o meu pai, na verdade, eu nem perguntei para ele, porque meu pai e minha mãe se separaram. Então, o meu pai, eu só contava a notícia final, né? Mas a minha mãe ficou louca. A minha mãe jogava balde de água fria o tempo todo e ela falava assim, você tá louca, você estudou tanto. Porque ela não teve a oportunidade de estudar. Pensa bem, ela fez até a 4ª série, ela não teve a oportunidade de ter uma faculdade. Então, o sonho de uma mãe é ter uma filha que se formou na faculdade e trabalha, né? Tem um fixo, um garantido. E eu lembro que a minha mãe falava pra mim, você tá louca, você vai largar o teu trabalho pra empreender, você não sabe se vai dar certo. Se a pessoa não te pagar, todas aqueles questionamentos que todos vocês que estão aqui assistindo hoje pensam em... eu fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que a galera que está assistindo estão acostumados com esse questionamento. Ganha muito balde de água fria, mas a gente só ganha balde de água fria, eu falo isso, se você pergunta e se você permite.
Sim. Então, a partir do momento, eu não pedi opinião para ela antes de tomar a decisão. Então, essa é uma chave que eu quero falar para vocês. Não peçam opinião para pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ter o entendimento que você tem hoje, de ter a vida, a visão que você tem hoje. Então, eu tinha essa consciência. Então, eu não pedi opinião para ela. Eu cheguei com a decisão tomada. Então, ela pulou, esperneou, mas ela não tinha mais como me influenciar. Fazer, né? Porque eu falei, mãe, não tenho mais a muleta, não tem mais muleta. Não tem plano B. Vai ter que dar certo. E aí foi onde entrei de cabeça em tudo que eu me propus a fazer. Ficou e foram grandes recordes. Empreendendo nessa empresa que eu estava há 16 anos. 16 anos. 16 anos, liderei um time de mais de 24 mil mulheres espalhadas entre Portugal, Peru e Brasil. Massa. E foi muito, muito bom, muito aprendizado. O que você acha que foi assim, o maior ensinamento assim, dessa época que você teve com esse monte de gente, esse monte de pessoas, e principalmente tendo você como referência? O que você acha que assim... Qual que foi a lição ali que ficou? Que veio assim, para mim? A lição para mim? A lição para mim foi esse desenvolvimento, eu falo que o desenvolvimento da minha liderança. Porque quando a gente começa a liderar pessoas, a maioria das pessoas percebem e erram e se sentem líderes ineficientes. Por quê? Porque não consegue se colocar no sapato da outra pessoa que está do outro lado. E nós, como líderes, muitas vezes a gente quer que todo mundo tenha a mesma velocidade. Como eu sou muito no 12, muito ligada, eu queria que todo mundo tivesse o mesmo ritmo. E aí eu acredito que o que mais foi de desenvolvimento foi esse, gestão de pessoas, lidar com pessoas, saber tocar a pessoa, saber entender o que a pessoa realmente quer, entender a personalidade da pessoa para poder colher de cada pessoa o melhor dela. Eu acho que isso é a chave, Gustavo. Eu acho muito legal você falar disso, porque é algo que toda vez quando alguém vem conversar comigo e pergunta sobre gestão, que é um assunto que eu falo bastante, cara, como que eu faço para a empresa crescer, o que eu faço, a tecnologia, e a única coisa que eu repito assim, invista seu tempo em entender sobre pessoas. Exatamente. Porque se você ficar especialista nisso, qualquer outra coisa que você quiser, você vai conseguir. Tudo. E eu acho que nas empresas o que está faltando é isso. Falta um pouco de empatia. Essa questão de tipo, deixa eu me colocar no lugar da outra pessoa, deixa eu ver o que ela está sentindo. E isso aí é o que faz a diferença. Faz. E é legal ouvir você falando isso, porque eu nunca consegui... Eu tenho hoje 200 colaboradores, são 2.000 e poucos franqueados, mas eu nunca tive uma equipe de milhares de pessoas como você teve. Mas é engraçado como você vê que no fim são pessoas. A gente tem que entender de gente. E quando a gente fala de gestão, normalmente a palavra remete muito a número, né? Sim. A relatório, a financeiro. Mas por detrás do financeiro e do resultado de uma equipe, se hoje vocês têm vocês são um dos maiores franqueadores do Brasil hoje, né, Gustavo? Tem bastante gente. Mais de 2.000 franqueados. Isso não se tratou, não começou só pelo número, mas porque vocês aprenderam ou já cresceram sabendo isso através da história do teu pai, a ver pessoas como pessoas e não só como números. Então, eu tenho certeza que quando vocês levam um negócio, por tudo que eu já convivi aqui com vocês, quando você leva um negócio para uma pessoa, você não está levando só um número para a vida dela, mas uma oportunidade dessa pessoa também se desenvolver profissionalmente. Então, quando você acredita nisso, é relacionamento. Tudo se resume, todo resultado se resume em relacionamento. E para mim isso é a chave de qualquer empresa prosperar e multiplicar. Concordo, também tenho esse sentimento. Bom, você fala muito do esporte, que eu faço muito esporte, que eu realmente tenho aquela motivação, isso você precisa aquela ensinar alegria. Pro pessoal, viu? Mas calma, a gente vai chegar lá. Só que é o seguinte, eu vou falar a sensação que eu tenho. Eu quando pego algo para fazer, eu me proponho a ir até o fim para saber assim, cara, esse é o meu pico dentro desse esporte. Então, eu vou pedalar. Então, eu vou chegar no meu limite. De tipo, onde que é o meu limite pedalando, onde é a minha maior velocidade. O triatlon é assim. Então, isso é o que me motiva. É ir até o limite. E não ficar preso em um esporte. Em qualquer coisa que eu vou fazer. E isso é uma coisa minha, que eu fui desenvolvendo. Não nasci com isso. Eu virei essa chave há 7 anos atrás. 7 anos já que você faz triatlon? Faz 7 anos que eu faço triatlon.
e competindo em prova e assim por diante. Só que eu sei que você tem um conceito, que é o conceito de no 12. E eu queria saber, assim, que você passasse para o pessoal o que é o conceito no 12. Esse número no 12, né, ele tem milhares de vezes na Bíblia, né? Tudo na Bíblia, cada vez que eu estudo mais a Bíblia, eu pego mais número no 12, mas eu não escolhi o número no 12 só por isso. No mundo agrícola, no mundo lá no Mato Grosso, no interior do Brasil, o no 12 significa intensidade máxima. Significa você fazer 100%, você ter foco completo em uma coisa por vez e fazer bem feito, exatamente como você no esporte. Então, quando pegar uma coisa, ir até o fim. Então, tá na adrenalina, tá no 12, a palavra já ficou um complemento de falar estou bem, estou ligada, estou ativada. Porque assim, o que eu acredito hoje? Que quando a gente se propõe a fazer algo intensamente, você sai daquela região do morno. Porque as pessoas que são mornas, por exemplo, eu vou começar a treinar e você quer ir treinar 2 vezes por semana. Normalmente as mulheres que querem começar a ir para academia querem 2 vezes por semana. Os homens, às vezes, 3 vezes por semana. E eu já acredito que tem que ser todo dia. Se vai fazer, faz bem feito, porque você vai ter o resultado mais rápido, você vai ficar feliz mais rápido, vai acostumar, teu corpo vai criar um hábito novo. E estar no 12, para mim, é isso, é viver a vida no hoje intensamente, ou seja, nos propomos de fazer isso aqui, vamos fazer 100%. O que é a próxima coisa? Vamos fazer 100%. É viver a vida intensamente, Gustavo. Legal, então, você viu, você já tem o conceito no 12. Só falta o triatlo. Não precisa ir pro triatlo, mas o conceito é esse. Então, eu tenho isso muito dentro de mim. Então, por exemplo, eu vou fazer triatlo. Começo a nadar, pedalar e correr. Só que aí eu percebo o seguinte, cara, eu consigo melhorar a minha performance na corrida se eu tiver uma musculatura mais forte, sei lá, de core, ou de glúteo, ou de posterior. Aí eu vou e começo a fazer um exercício academia para aquilo ali. Para ir até o limite. Porque é o seguinte, hoje o seu limite é aqui. Amanhã ele vai aumentando e assim por diante. Só que o problema é que quando você vai chegando de fato no teu limite, no pico, aí é onde você tem que analisar o detalhe. Porque é o detalhe que vai fazer a diferença. Total. Então, por exemplo, você começou a andar de kart. Vou dar um exemplo do kart, que é algo que eu estou começando a criar ali um prazer em fazer, em dirigir. Inclusive, já fica o convite, quero te levar lá. Conhecer. Então, você dá uma volta, você anda lá 1 minuto. Para você baixar de 1 minuto para 58 segundos, é rápido. Só que você sair de 58 segundos para 57, já começa a complicar. Do 57 para o 56 é mais ainda. É aquela historinha do pelo em ovo. Você tem que encontrar aquele pelinho, aquele detalhe. E é onde entra a análise de dados profunda. Né? Então aonde eu estou freando na curva, aonde eu estou acelerando, aonde eu estou perdendo tempo. Top. E aí começa a análise. E eu gosto de levar isso para o negócio. Total, tem tudo porque o negócio tem a ver com isso. Total. Você sair do zero para começar a vender, cara, é rápido. Você tá do zero, vendeu um produto, tá vendendo. Já tá no lucro, já começou, cresceu. 2, 10, 20. Só que chega um momento que você fala, cara, eu não tô mais conseguindo. Aí é onde você tem que ir pro detalhe, que é quantas ligações, como que eu tô falando, qual que é a técnica. E eu sei que você é muito boa nisso. Principalmente falando de vendas. Você vai, não gosta de vender. Todo mundo fala que não gosta de vender porque o pai e a mãe nunca olhou para um filho e falou assim, esse meu filho aqui, vai ser um vendedor excelente. Vendedorzaço. Esse vai ser o top das vendas. Esse aqui nasceu para vender, vai vender tudo. Nunca, é sempre, ele vai ser um advogado. Ele vai ser um médico. Ele vai ser um engenheiro. Ele vai ser não sei o quê. Só que ninguém nunca parou para perceber que mesmo essas profissões, o cara tá vendendo. Tá vendendo. De alguma forma tá vendendo. De alguma forma ele tá vendendo. Total. Então, é a profissão mais antiga e é a única profissão, no meu ponto de vista, que quem domina não passa fome. Verdade. Porque, deu problema, eu vou vender alguma coisa para alguém. Na hora. E eu vi que você se desenvolveu muito nisso. Sim. Porque para você ensinar outras pessoas a vender, você teve que vender. Teve que vender. E não tem como aprender a vender só na teoria. Então eu falo que você precisa pegar a teoria de alguém que te ensinou, de alguma coisa que você aprendeu, em algum curso, em algum método, mentoria. Você aprendeu, foi lá e pegou o ensinamento, você tem que chegar em casa e colocar em prática.
A maioria das pessoas querem, Gustavo, que as pessoas batam na porta para falar, ei, é aqui que atende, é aqui que vende. Não, eu aprendi no porta em porta mesmo. Então, pegava a sacola de produto, porta em porta. Eu falo assim, gente, como hoje tá mais fácil. Porque hoje a gente vende a nossa imagem através das redes sociais, hoje você consegue criar outras ferramentas para criar o desejo no cliente. Antes você tinha, não existia nada disso. Pensa, 16 anos atrás, quando eu comecei, era literalmente de sol a sol, de porta em porta. E o que eu falo assim, uma das coisas que me ajudou muito nesse modelo, eu comecei a anotar e a desenhar o meu dia. Por quê? Porque as grandes multinacionais que eu havia trabalhado, eu trabalhei em outras multinacionais do mundo agrícola, tudo tinha, eu olhava, todas tinham manual. Quando eu começava, tinha um manual, tinha um modo de fazer, tinha uma sequência de ações para seguir. Eu falava, gente, no mundo das vendas não tem. As pessoas te entregam o produto na maioria das vezes e falam assim, não, vai vender isso aqui. Você tem que sair de casa. Mas eu vou sair de casa e vou para onde? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Como é que eu vou olhar no olho de uma pessoa se eu sou tímida, se eu não sei fazer? Então, eu comecei a criar manuais para replicar isso no time que viria posteriormente. Então, toda ação que eu fazia, que dava certo, eu já anotava no caderninho. Então, eu fui mapeando o passo a passo do negócio. Então, quando chegou num tempo que eu já estava com uma equipe construída, eu comecei a entregar ali as chaves do que eu tinha vivenciado na experiência. Eu falava, você vai chegar na pessoa, a pessoa vai falar isso, vai falar aquilo, você tem que se portar assim, tem que se portar assado. E aí eu percebia, bom, quando eu estava com a postura mais, com o meu ânimo mais elevado, eu vendia mais. Quando eu estava cabisbaixo, eu vendia menos. Então, eu comecei a, igual você falou, o pelinho no ovo. Achar o detalhe. Porque a maioria das pessoas desistem na terceira tentativa e fala assim, isso não nasceu pra mim, eu não nasci pra isso, é um sinal, tá dando errado, é porque é um sinal de Deus, coitado do Deus, né? Todo tempo tem deu certo é ele, deu errado é ele. Deus me deu o sinal pra começar o negócio, mas eu acho que Deus tá me dando um sinal que não é pra mim. Gente, pelo amor de Deus, Deus não brinca de ioiô pra ficar dando e tirando sonho. Então eu aprendi que a olhar, igual você falou aí, essa expressão de tirar o pelinho, por quê? Porque é no detalhe que a gente ajusta. Então, às vezes tem gente que fala assim, não sei se você passa por isso aqui, dentre tantas pessoas que você lida, mas eu já fiz de tudo. Eu sou, né? Mas às vezes está fazendo de tudo, repetindo um padrão errado. Então, eu estou fazendo de tudo com algo novo, eu estou tentando algo novo todo dia, eu estou aprendendo algo novo através de uma live, através de uma mentoria, através de um evento, através de um método, através de um livro e estou colocando em prática, ou eu estou repetindo aquela ação que já deu errado uma vez todos os dias. Então, eu acredito muito nisso, em métodos. Para a gente fechar aqui esse podcast, eu quero pedir algumas coisas aqui. 3 coisas. Vamos lá. A primeira, eu queria que você desse uma dica para essa galera que está começando. Como que você consegue acordar bem todo dia? Qual que é... De onde vem essa energia? Tá, eu acordo todos os dias às 10:45 da manhã, ou seja, 4:50, porque das 5 às 6 eu faço a minha preparação para uma live que eu faço às 6:12 da manhã. Então, primeira coisa, eu preciso dormir 8 horas por dia. Então, eu vou dormir cedo, né? Eu não durmo tarde, eu durmo cedo. Mas antes de dormir, Gustavo, já começa a minha preparação para amanhã. Então, a preparação do hoje não é a hora que eu abro o olho hoje cedo. Ela começou ontem à noite. Então, ontem à noite eu já separei a roupa que eu vou usar hoje, eu já separei a minha lista de atividades do que eu vou fazer. Então, eu falo, não vá dormir sem detalhar o teu dia de amanhã, organizar o teu dia de amanhã. E aí, quando eu deito, eu mentalizo como vai ser o meu dia de amanhã. A mentalização, para mim, é chave de sucesso. É visualizar aquilo que você não tem. Ou seja, eu já visualizo o dia que eu desenhei no papel acontecendo de forma extraordinária. Pronto, dormi, fiz minha oração, me conectei com Deus, dormi. Quando eu acordo, eu não abro o olho, já saio correndo desesperado. Por que eu coloco o celular despertar 10:05? Porque de 10:05 às 5, eu faço minha oração, minha mentalização, eu também mentalizo de novo aquele dia maravilhoso, produtivo. Porque produtividade não é só você ter uma quantidade de trabalho, de correria. É você ter o teu tempo bem aproveitado. Então, eu mentalizo aquilo e depois eu já acordo no 12 para me conectar com Deus ali na live das 6:12. E aí, energia, já dou aquele pulo. E uma dica que eu quero dar para vocês. Vençam os 5 segundos.
5 segundos é aquela... Não sei se você passa isso, porque você, triatleta, eu acho que nem passa por isso, já tá na outra fase mais elevada. Mas a pessoa quando acorda, né, Gustavo, tem aquele... Ai, fica mais um pouquinho, dorme só hoje. É aqueles 5 segundos. O que você dá de dica para isso? Para vencer esses 5 segundos aí? Levanta. Então, normalmente, não deixa o despertador do lado da cama. Deixa pra não mais colocar longe. soneca. Isso mesmo. E vá vencer os 5 segundos fora da cama. Isso, exatamente. Então, senta no sofá, senta numa cadeira, não tem problema. Levanta. Curte aqueles 15 segundos, 10 segundos meio sonolento, mas fora da tua cama. Então, fica ali, pode ficar tranquilo. Teu corpo ele vai começar a ativar. Vai ativar. Então, eu faço isso, funciona super bem. A Karina, minha esposa, até brinca, fala... Gustavo, eu nunca vi você apertando o soneca. Eu falo, eu não aperto. Eu levanto e saio. Porque se você acostumar a apertar o soneca, isso vira um hábito também. E aí você sempre coloca... Eu vejo pessoas que colocam assim, vai acordar 10 para 5. Ele tem um despertador que começa às 4h30. Deus me livre, eu prefiro dormir meia hora mais. 4h35, você já viu? Você olha assim, o celular do cara tem um monte de despertador. Nossa senhora. Fala, gente, não dá. Aí não dá, né? Não. Pega e levanta. Porque aí você dorme bem dormido mais meia hora e levanta a hora que você tem que levantar. Como eu treino muito... Você treina normalmente que hora, Gustavo? Então, mudou. Eu treinava cedo. Com a chegada da Helena... Ela acorda muito cedo. Imagino, neném novo. Então, 6 horas da manhã ela tá de pé. Então, antes eu saía esse horário. Eu começava a treinar às 6 horas da manhã. Hoje eu fico das 6 até às 7 com ela. Que aí a Karina dorme um pouquinho. Aí eu saio às 7. Mas antes eu começava antes. Só que isso tem uma ligação com o sono. Por mais que eu não estou animado para treinar, não é todo dia que eu acordo e falo, vou treinar. Tem dia que eu não tô. Mas eu sei que quando eu saio para correr... coisa de 15 minutos, nem isso, 10 minutos, o ânimo já bateu. Então eu já sei que aquilo vai acontecer. Então eu não me preocupo de acordar desanimado. Só que o cara que ainda não entrou nesse nível, a dica que eu dou é o seguinte, treina de manhã. Por quê? Você só tem que ganhar do despertador. É só uma batalha. É só uma batalha. Se você deixar o dia todo, você vai ter que ganhar do despertador, você vai ter que ganhar da dor de cabeça, você vai ter que ganhar da agenda, da reunião, de não sei o que, do fulano te chamando. Então eu falo, cara, começa isso. Hoje eu não tenho problema. Hoje se eu falar assim, vou treinar tarde. Eu sei que eu vou treinar. Aconteça o que acontecer é prioridade. Aquilo ali faz parte do meu dia a dia. Então a primeira dica que eu queria dar é isso. Porque levanta, sacode a poeira e vamos pra cima. E eu vejo assim, você é uma pessoa que tem uma energia muito, muito legal, assim, uma energia muito foda, assim. Quando tá perto da Grace é uma sensação incrível. E eu acho que tem a ver com isso. Vocês também, mas eu acho que conexão. Isso. Mas é porque pessoas de alta performance não têm outro caminho. É a mesma coisa que eu sinto quando eu tô com vocês. É aquela coisa, quando a gente ativa a esfera espiritual, intelectual e corpo, você fica... não tem como não transbordar essa energia. Então, você tá ligado com Deus, você tá tratando a mente com coisa boa, ouvindo coisa boa, positiva, e tá ativando o exercício físico, a tua atividade física, tá ativando o físico, a energia ela é produzida. O problema é que as pessoas querem ficar esperando a motivação vir de fora. E a gente não pode esperar a motivação vir de fora, a gente tem que criar a nossa própria motivação. E eu acho que outra dica que é legal é você ficar próximo de pessoas com essa energia. Porque... Soma. Acho que todo mundo já passou isso. Soma e dá essa explosão. Se você vai num ambiente que você vê que o clima não tá legal, negativo. Você já fala, puta, esse aqui não é onde eu quero estar. Tem dia que eu tô com a Karine em alguns lugares e falo, eu quero ir embora. Eu sinto o ambiente e falo, eu preciso sair daqui. E aí eu peço, então, a dica que eu deixo é, procura pessoas assim. Porque quando você tá pra baixo, a pessoa tá animada. E aí aquilo ali vai te motivar, vai te engajar. Total. Então isso é importante. E a outra questão que eu queria perguntar para você. Eu tenho certeza que não foi 1000 maravilhas quando você tomou a decisão. Não. Deve ter tido alguns desafios. Todos. E eu queria que você falasse um pouco disso. Assim. Tipo assim, qual foi aquele desafio que você falou, puta, eu acho que eu vou desistir, não quero mais, eu cansei. E como que você conseguiu superar isso daí? Na verdade, assim, eu nunca pensei no processo ali, até chegar onde eu realmente queria, no cargo, na posição que eu queria da outra empresa. Eu falo assim que nesse caminho houve muitas lágrimas,
houve quilômetros rodado. Eu lembro que às vezes eu com o Juan, meu filho mais velho, pequenininho dentro do carro, eu colocava sem ter dinheiro para comer, Gustavo. Eu colocava ele no carro, os produtos no porta-mala, saía de Sinop e ia bater no Rio Grande do Sul. Nossa. E aí a minha meta era ir parando e vendendo, e parando e visitando uma amiga ou outro, vendendo ali um produto, aí eu abastecia, era coragem. Então eu falo que eu nunca me dei a chance de desistir, porque eu falava assim, eu saí do meu trabalho para fazer isso dar certo, e vai ter que dar certo. Então eu nunca coloquei a desistência, apesar de cansada, às vezes estar ali, ó, eu só olhava para cima e falava assim, Deus, vai ter que dar certo. Vai ter, não tem plano B. Então eu aprendi a não colocar plano B nas minhas tomadas de decisões. Então se você tem um negócio, se você trabalha hoje com vendas, se você é um empreendedor, um empresário, a gente sabe, a gente não pode ser aqui, vir e tampar o sol com a peneira e falar tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas por conta da pandemia. Tem muita gente que estava até ontem com portas fechadas, Sim. né? Mas não desista do seu projeto, não desista do seu sonho, não coloque plano B, mas coloque ações que vão elevar o teu nível de renovo. Use todas essas dificuldades. Eu lembro que cada pancada que eu levava e cada momento difícil, o que eu pensava? Isso aqui tá me tornando mais forte. Se vier a próxima, eu vou tirar de letra. Então, é ter esse olhar de falar assim, não, isso aqui eu tô tirando aprendizado. E não se colocar como posição de vítima. Foi difícil, eu falo que um dos momentos mais complicados para mim foi realmente quando eu tinha a meta para bater, eu tinha aquela expectativa de chegar e eu falava, o contexto não está trabalhando para isso, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me reinventar. E teve muitas situações, e até falando isso para quem normalmente trabalha com meta, que trabalha com vendas, né? Às vezes está na reta final de um mês e trabalhou o mês todo e não aconteceu. E às vezes no último dia acontece. Mas só acontece porque você não desistiu. Né? Às vezes um no cara último, que já fala, deixa, já fiz tudo, vem, mês que vem eu começo. Gente, não existe isso, o jogo só acaba quando o juiz apita, quando o sistema encerra, quando apitou, que você para, você tem que dar teu 100% até o último minuto. É assim que eu penso. Que massa. E quando você olha para trás, assim, e vê tudo que você passou, o que você acha, assim, qual que é a sensação que tem? A primeira sensação é de muita gratidão. Eu falo que gratidão, assim, a Deus, em primeiro lugar, porque eu falo assim, Gustavo, é muita... como é que eu vou falar? É muita presença mesmo de Deus, mas você precisa querer estar com Ele. Então eu falo assim, primeira coisa, gratidão, porque eu falo que tudo que eu passei, até os momentos mais difíceis, foram para me fortalecer. Então eu tenho essa consciência comigo, sabe? E eu me sinto orgulhosa por não ter desistido, por ter conseguido mudar a minha história. Ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa que era vizinha de bairro quando eu era criança, e ela falou assim, Grace, como você mudou sua história? Eu falei, porque eu não desisti dos meus sonhos, dos meus projetos. Então eu me sinto muito feliz, muito feliz. Você acha que essa é a dica aí que tem que ficar pra galera? Não desista. Não desistir dos seus projetos, não desistir de estar aberta a coisas novas, de olhar para novos negócios. As pessoas falam, Grace, você tem outros negócios? Tem outros negócios. Eu falo que a gente tem que diversificar e não desistir, cuidar dos teus negócios, se reinventar diante da pandemia, se reinventar diante do processo, mas fazer acontecer. Não desista. Gente, esse bate-papo hoje, ele foi extraordinário. A energia do Gustavo aqui, vocês não têm noção o quanto foi incrível poder estar com você. Quero te agradecer o teu tempo, agradecer todo o conhecimento que você transmitiu aqui hoje, Gustavo, e falar para você que você inspira milhares de pessoas a transformar suas histórias. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, muito bom estar participando aqui desse podcast. E, muita dica legal agora. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Gente, o Gustavo deu várias dicas, inclusive a que eu quero... Deixa pro pessoal a dica para fechar esse podcast, Gustavo. Seguinte, ela falou de sonhos e eu falo de vontade de vencer. Eu acho que a grande diferença está aí. Aquela pessoa que não desiste é aquela pessoa que tem aquela vontade a mais. Aquela diferença. Hoje, para mim, um cara que me inspira muito chama Cristiano Ronaldo. Top. Porque eu acho que o cara conseguiu atingir tanta coisa... Sim. E ele continua indo, porque tem alguma coisa a mais ali dentro dele. E é isso que você precisa ter para conseguir vencer na tua vida. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Valeu.